Bom dia, bom dia. Vamos para o nosso devocional de hoje com um tema poderoso, equipado para o seu destino, abraçando o seu chamado. Gente, a palavra de Deus é incrível, né? Como nos direciona, como nos dá um caminho a ser seguido. E muitas vezes a gente acha que é só uma religião, que é só questão de religião. Não, é um direcionamento que Deus nos dá todos os dias. E eu agradeço a Deus, né? Acho que o título de hoje também, eu agradeço a Deus por Ele ter entrado na minha vida, por Ele ter me transformado, por Ele ter me mostrado muitas coisas que eu vivia fora do plano dEle, fora do chamado dEle. E isso fez com que eu vivesse uma nova vida. Não uma vida de religião, mas uma vida com Cristo. Uma vida onde eu todos os dias eu quero ser essa nova criatura. Eu quero estar sendo guiada por Ele, pela palavra dEle. E isso é maravilhoso, né? Eu já falei muitas vezes aí no meu Instagram sobre o meu testemunho. E muitas coisas velhas eu já deixei para trás. Preciso ainda deixar muitas coisas? Preciso, porque eu estou no processo. E é o meu processo, tá, gente? Muitas vezes a gente quer comparar o processo da pessoa com o seu processo. Não, cada pessoa tem o seu processo. Cada pessoa vai ser equipada de uma maneira para o seu destino, como diz o título de hoje. Então, assim, não se compare, porque a hora que você se compara, você paralisa. Você acaba não indo para o seu destino. Então, eu tenho um processo, eu falo muito aqui, e a maioria das coisas que eu falo no Instagram é sobre o que eu vivi, né? E sobre o que eu ainda vivo, o que eu quero ainda mudar em mim. E isso é muito importante. Mas saiba que em Cristo eu sou uma nova criatura. Que muitas coisas velhas eu já deixei para trás. Amém? E espero que você também tenha essa consciência. E aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que não é uma religião. Entenda isso. Não é sobre religião. E eu nem vou falar e eu nem estou falando de religião. Eu estou falando de Cristo, né? Então vamos lá. Em Mateus 28, 18, 20 diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, a verdadeira transformação cultural começa no coração regenerado do indivíduo. Em Cristo somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Este é o poder do Evangelho, transformar vidas e por meio delas impactar a sociedade. Como cristãos, somos chamados a viver humildemente, consciente do corpo de Cristo e engajado na grande comissão, levando o Evangelho a todas as nações. Gente, quando a gente é transformado, a gente quer falar dele, a gente quer poder ser esse agente transformador também, né, na vida das outras pessoas. Porque é maravilhoso
O que eu vivo hoje é maravilhoso. Nós temos os nossos desafios, mas sabe, tirar aquela toda a carga que eu carregava das coisas, das escolhas erradas, das coisas velhas, das coisas ruins que eu fazia para mim, consequentemente para minha família. Isso é maravilhoso. De amizades que eu tinha, de ambientes que eu andava. Gente, é muita coisa, muita coisa. De muito, como é que se diz? Não trazendo sentido para a minha vida. Era muito sofrimento, de muito sofrimento. Eu tinha muito sofrimento com tudo isso. Eu era muito amarga, mais que via sorriso no meu rosto, mas era uma pessoa que não tinha alegria na realidade, a verdadeira alegria, a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Entendeu? E é sobre isso. Então a regeneração é a nova criação em operação. Sem ela, o homem não pode cumprir o plano de Deus. É necessário que façamos morrer a nossa natureza velha, renovando-nos no espírito do nosso entendimento e nos revestindo do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. A humildade não é opcional, é um valor essencial. Agora presta atenção nessa parte. O orgulho é o inimigo que deve ser eliminado, pois a soberba precede a ruína. Gente, toda a ruína da nossa vida, toda, vem do orgulho. Quando eu não quero enxergar que o que eu estou fazendo é orgulho, o que eu estou dizendo faz parte disso, né, desse orgulho. Eu estou levando à ruína a minha vida, a minha família, o meu trabalho, o meu financeiro. Então, quando a gente é humilde, tira esse orgulho, sabe, de dentro de nós, a gente consegue viver uma outra vida. Então, analise no dia de hoje. Qual é a parte da sua vida que você está ainda com orgulho? É no seu casamento, é no seu relacionamento com seus filhos, é no seu relacionamento com seus parentes, é no seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe. Isso é orgulho. E Deus não ensina a nós a vivermos de orgulho. É vivermos na humildade. Não é a gente ser besta, gente, mas a gente sabe quando é orgulho. A gente sabe. É a gente ir para a palavra de Deus que o Espírito Santo vai ministrar em você e vai dizer se é orgulho ou não. Devemos viver conscientes do corpo de Cristo, redefinindo as nossas prioridades e buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A grande comissão é um imperativo: ide por todo o mundo. Não se trata apenas de suprir necessidades ou manifestar milagres, mas de estabelecer o reino de Deus por meio do desenvolvimento de pessoas. Entenda, todo chamado de um cristão é ide e fazer discípulos, viu, gente? Isso foi um mandamento que Jesus disse: ide por todo o mundo, né? E é isso que a gente tem que fazer. Transformar a nossa vida primeiro, para que a gente possa impactar a vida de outras pessoas. Por quê? Porque com certeza, eu ainda tenho muito para ser trabalhado, e eu trabalho todos os dias em mim. Quando eu enxergo, eu falo, meu Deus, eu ainda estou fazendo isso, eu ainda estou falando isso, eu ainda estou tendo esses mesmos comportamentos. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude, porque isso não reflete a face de Deus. Gente, é diário isso. Às vezes você pode ainda olhar para mim e dizer, meu Deus, ela ainda faz isso. Faço. Né? Mas, porém, contudo, todavia, quem conheceu a Leandra do passado, pode-se ver que muita coisa também eu já retirei da minha vida e não vivo mais. Porém, eu ainda estou num processo, e é um processo diário, porque se eu já tivesse pronta, Deus já tinha me levado. Então, me leva porque precisa morrer, porque eu já estou pronta.
Então, assim, eu preciso ainda trabalhar diariamente coisas em mim, entendeu? Que eu preciso ainda parar de falar, parar de fazer, entendeu? E isso é diário. Por isso que eu tô aqui no devocional, para que isso me molde, né? Me transforme. Então, o que que eu ainda tenho de orgulho? O que que eu ainda ajo com orgulho? Eu vou trabalhar isso em mim. Porque a gente age com orgulho. Em algumas situações a gente age. Então não se trata apenas de suprir necessidade ou manifestar, mas de estabelecer o reino de Deus por meio do desenvolvimento de pessoas. Quando Jesus veio a este mundo, ele trouxe consigo o seu mundo. Somos comissionários, missionários, testemunhas do poder de transformador de Deus. Então que a gente traga o reino de Deus aqui para a terra, para onde a gente está vivendo. O céu já é aqui. E você precisa tirar o melhor de tudo isso. Mudar a sua mentalidade. E saber que você pode viver diferente das outras pessoas. E eu não estou falando aqui de coisas pequenas, não, é mentalidade. Tá? Quando uma pessoa vem pensando de um jeito, com orgulho, com raiva, é você ter a mentalidade de dizer, não, não é assim, olha, é melhor que você não carregue isso e tal, entendeu? Não é questão, gente, muitas vezes as pessoas ficam nesse questionamento desses pecados visíveis, né? Ah, eu não posso beber, eu não posso isso. Isso é o de menos. Isso é quando Jesus entra na nossa vida e o Espírito Santo impacta mesmo. Isso vai ser naturalmente retirado da nossa vida, como foi tirado da minha. Porém, existem coisas a serem trabalhadas quando Jesus entra. E para ele permanecer no nosso coração, precisa ser limpo, precisa ser tirado várias coisas. E não é apenas essa questão de roupa, de beber, de fumar. Isso vai ser naturalmente tirado, porque você sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Agora, existem pequenas coisas que estão escondidas aí, que precisam ser retiradas. E aí você vai ver a real transformação na sua vida. Entendeu? E aí você vai ver que você vai viver a paz que excede todo o entendimento. Então vamos deixar de ser raso, né? Vamos nos aprofundar mais. E essa parte do orgulho é muito interessante. Então ore. Ore sem cessar para ver onde é que você está tendo orgulho. Onde é que você não está abraçando o seu chamado. Entendeu? Então vamos orar assim. Senhor, ajuda-me a viver como uma nova criatura em Cristo, deixando para trás as coisas velhas e abraçando a transformação que vem do Senhor. Que eu seja humilde e engajada na sua grande comissão, levando o Evangelho a todas as nações e servindo como testemunha do seu poder transformador. Amém, amém. Gente, a gente não pode estar dando contra-testemunho. A gente já tem que sair consciente de casa, no seu lar, em qualquer lugar, é consciência de que você é um cristão e que você quer ser fazer parte dessa comissão, levando o Evangelho na sua vida. Não é às vezes só lendo, não. A gente só vai conseguir levando na nossa própria vida. Então, como é que está o seu casamento? Como é que está as suas finanças? Como é que está a sua saúde? Então, a gente tem que se preocupar com tudo isso. Por quê? Porque o Evangelho somos nós. Nós carregamos isso. Não apenas uma palavra, mas uma vivência de tudo isso que eu estou falando aqui. Nós não somos perfeitos. Entenda. Muitas vezes a gente só quer ver o defeito do outro. Ah, mas você ainda não faz isso. Ah, mas você não faz aquilo. Ah, você é cristão e ainda faz isso. Então, assim, dê o feedback para a pessoa se você acha que a pessoa ainda está fazendo algo que não seja, mas pela palavra de Deus e com amor, que vai fazer muito mais resultado, entendeu? E aquela pessoa sem orgulho, porque não vai viver do orgulho, vai refletir e vai fazer.
e você vai estar ajudando aquela pessoa. Porém, muitas vezes você nem está fazendo e já está julgando a outra pessoa. Nem sei porque que eu estou falando isso, mas porém, nós vemos muito isso hoje, rápidos para julgar. Não é que nós não podemos julgar. Você vai julgar de acordo com o que pode julgar em você também. Assim diz a palavra de Deus, né? Então, assim, não é que você não julgue, mas porém, nós estamos sendo muito rápidos. A história sempre tem sempre dois lados, e muitas vezes nós estamos nesse papel que é do Senhor, de julgador, de juiz, não é verdade? Então vamos observar isso também, que isso também é orgulho. Quando eu estou julgando alguém e você não está fazendo, principalmente, isso é orgulho, gente. Você está dizendo que está sendo melhor do que aquela pessoa. Isso precisa ser trabalhado em nós. E aí ele dá a leitura aqui do 2 Coríntios 5, 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que surgirão coisas novas. E as coisas novas só vão surgir quando você deixar as coisas velhas para trás. O que acontece muito hoje? É eu viver do meu passado. É às vezes alguém chegar e dizer assim: nossa, mas agora você fazia isso, você fazia aquilo. Usou o verbo certo. Fazia. Porém, eu sou uma nova criatura. Em processo, sou. Porém, eu não faço mais aquilo que eu fazia. E por que às vezes as pessoas estão tão preocupadas, né, com isso? Onde eles poderiam olhar para você mesmo, né, e ver o que você pode fazer de melhor para as outras pessoas. Então, a gente precisa confiar, né, e cada dia mais pensar que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos essa pessoa que tivemos uma oportunidade de encontrá-lo, tivemos uma oportunidade de mudança na nossa vida, a verdadeira mudança. Um dos exemplos que eu posso dar é sobre o meu casamento. Meu casamento foi totalmente restaurado quando Cristo entrou na nossa vida. Então hoje nós vivenciamos um outro momento, coisas novas entraram porque nós deixamos as coisas velhas para trás, né? Tudo o que a gente fez, tudo que as escolhas erradas que eu fiz, né? Eu deixei para trás para que o novo entrasse e realmente entrou. Um novo casamento, E isso é uma luta diária, gente. Né? O orgulho, eu tive que deixar para trás muito orgulho de muitas coisas, de muita mentalidade errada, de muita mentalidade que só estava me destruindo e destruindo o meu lar e o meu casamento. Porém, eu posso dizer aqui que hoje o meu casamento foi restaurado, porque Cristo entrou na minha vida. E isso é maravilhoso, e eu sou grata todos os dias por isso. Né? E é sobre isso. Não é sobre... E nem estou falando de uma religião. Fica aí a dica. É sobre o que Cristo pode fazer na sua vida. De diferente. Mas você precisa permitir. Eu permiti que ele entrasse, que ele bagunçasse tudo aqui e botasse tudo para fora e depois reorganizasse. E ainda estou em obras. Porque todo dia eu ainda me pego fazendo coisas que não deveria fazer. Porém, sozinha eu não consigo. Por isso que eu venho aqui todos os dias falar da palavra de Deus, para que isso entre primeiro na minha vida, para depois impactar a sua vida, tá bom? Então, um beijo para vocês, até amanhã. E que esse devocional faça sentido para a sua vida, que você consiga viver o melhor, né? E consiga deixar para trás essas coisas que precisam ser deixadas para trás. Tá bom? Beijo para vocês e até amanhã.